Olá, estudante! Como você está? Tem tomado todos os cuidados para continuar se mantendo saudável, como, por exemplo, usado máscara, evitado aglomerações e passado álcool em gel? Espero que sim! E em relação às atividades escolares, está conseguindo acompanhá-las? Realizá-las? Tomara! Sou o professor Léo Machado e antes de começar a nossa aula de hoje, vou me autodescrever. Sou preto, de pele parda, olhos castanhos, cabelos pretos, mais curtinhos na lateral e arrepiados para cima. Estou utilizando uma camisa preta, calça jeans e óculos. Estou sentado em uma cadeira gamer. No meu fundo, uma televisão compondo o cenário e do meu lado, um computador. Esse sou eu e vamos à aula de hoje. O conto é um dos mais tradicionais gêneros literários e um dos mais lidos pelo público. Por geralmente ser curto, esse tipo de texto tem alcançado cada vez mais espaço na vida das pessoas frente a um contexto social onde temos pouco tempo para muitas obrigações. E dentro do conto existem algumas subdivisões, tais como contos fantásticos, de fada e de ficção científica. E em relação à estrutura, o gênero literário conto tem uma narrativa curta, que geralmente envolve apenas um conflito. E nesse prisma, o momento de maior tensão do gênero é chamado de clímax. Na estrutura dos contos encontramos personagens que sofrem e executam ações ao longo do contexto da narrativa, o narrador, que é o que conta a história ao leitor, o tempo, que é a época em que a história ocorre, o espaço, que é o cenário onde se passa a história, o enredo, que é a sequência de ações que compõe a história, e por fim, mas não menos importante, o conflito, que é a situação problema que envolve os personagens. Esse gênero literário tem sua origem na necessidade humana de contar e ouvir histórias. E sabendo disso, vamos começar a nossa aula de hoje com a contação de um conto africano. Espero que você goste. Se liga aí. Conto africano, a morte começa com uma só pessoa, um provérbio. Livro Contos Folclóricos Africanos, volume 2. Tradução, Gabriel Naldi. Distribuição gratuita, Sesc. Personagens do conto: Cã, caramujo gigante; Nigambi, iguana; Kudu, jabuti; Lonani, pássaros; Quema, macacos; um homem. Todos esses animais, inclusive os inocentes, foram prejudicados pelo barulho causado por poucos deles. Alguns nativos da África Ocidental acreditavam que iguanas não tinham audição. O caramujo Cã, a iguana Nigambi e o jabuti Kudu viviam juntos em uma aldeia. Certo dia, o jabuti foi caminhar pela floresta e lá encontrou uma grande árvore chamada evenga. Vou ficar sentado debaixo dessa árvore e esperar que alguns frutos caiam, pensou. E lá ficou, sozinho, por 2 dias. No terceiro dia, a iguana disse ao caramujo: vou sair à procura de nosso amigo Kudu. Encontrou-o em um buraco ao lado do tronco da evenga. Meu amigo, você sumiu há 2 dias, disse Cã. Ficarei aqui, não voltarei à aldeia, respondeu Kudu. Bem, pois então vamos ficar juntos no mesmo lugar. O jabuti se recusou a dividir o espaço. A iguana, então, escalou uma parte do tronco e lá ficou, poucos centímetros acima de seu amigo. 2 dias mais tarde, o caramujo, sentindo-se solitário, decidiu: vou atrás de meus amigos. Ao encontrar Kudu e Nigambi no tronco, exclamou:
mas que bela árvore para se sentar! Sim, fique aqui conosco, convidaram os outros. Ficarei ao seu lado, minha amiga Nigambi, sugeriu Khan. Mas Nigambi não queria ninguém perto dela. O caramujo, então, subiu em um ramo que pendia da copa da árvore até o chão. E assim, os três amigos se acomodaram. O jabuti ficou em um buraco no chão. A iguana agarrada ao tronco um pouco acima. E o caramujo, por sua vez, grudado a um ramo já quase na copa. Nigambi, que era parcialmente surda, permaneceu no mesmo lugar, agarrada às fendas da casca da árvore. Dali 2 dias, brotaram frutos em grande quantidade, que logo amadureceram. Pequenos passarinhos foram atraídos por eles e disputavam espaço nos galhos com pequenos macacos. Em seguida, vieram pássaros e macacos maiores, todos ocupando a copa da árvore e devorando os frutos. Comiam e brincavam, fazendo grande algazarra. Kudu, temendo que todo aquele barulho pudesse atrair algum predador, chamou a iguana. Nigambi, peça para o Khan falar para esse pessoal aí, nos galhos, comer em silêncio. Kudu apenas sussurrou o pedido para sua amiga, pois se gritasse diretamente para o caramujo, faria ainda mais barulho. Reforçou a importância de sua mensagem citando um provérbio. Iwedo a Yalakendi na moto umbaka. A morte começa com uma pessoa. Ou seja, deviam ficar atentos, pois a imprudência de alguns colocaria a todos em perigo. No entanto, Nigambi não ouviu e nada respondeu. Nigambi, o jabuti chamou novamente. Fale com Khan. Peça para comerem sem fazer tanto barulho. Mais uma vez, não houve resposta. Kudu tentou 2 outras vezes, sem sucesso. Não vou dizer mais nada, resignou-se. Um homem da cidade de Nijambo caçava na floresta. Encontrou a árvore Evenga enquanto caminhava. Atraído pelo barulho, olhou para cima e viu os macacos e pássaros nos galhos. Quantos animais em uma só árvore! Nunca vi isso! Exclamou para si mesmo. Atirou uma flecha e com ela derrubou 3 macacos. Disparou sua arma e matou 7 pássaros. Todos os outros fugiram de medo. O homem então olhou para baixo e viu o jabuti dentro do buraco. Arrancou-o dali e colocou-o em sua bolsa. Ergueu um pouco a cabeça e viu Nigambi ao alcance de sua mão. Ah, uma iguana aqui também, comemorou ele. E matou-a também. Observou os galhos e puxou um dos ramos, derrubando o Khan. E mais essa, um caramujo, exclamou. O caçador então tomou seu caminho de volta, levando todas as suas presas. Dentro da bolsa, Kudu lamentava seu destino e dizia para os seus amigos mortos: Eu avisei, pedi para alertarem aos outros sobre o perigo de tanto barulho. Se vocês, macacos e pássaros, não tivessem feito tanto alarde na copa da árvore, o homem não teria nos encontrado. Tudo começou com vocês. O homem chegou à sua cidade com suas presas e as dividiu entre seu povo. E foi o que disse o provérbio: Iwedo a Yalakendi na moto umbaka. A morte começa com uma pessoa, ou seja, a imprudência de alguns colocou a todos em perigo. Você já conhecia essa contação? Gostou da história? Espero que sim! A morte começa com uma pessoa só. Um provérbio é um conto africano, ou seja, é uma história popular transmitida de forma oral de geração em geração. E por que é importante conhecer um conto africano? Você pode se perguntar.
A África é considerada o berço da humanidade, com teses que indicam que o homem teria surgido no continente africano há mais de 2 milhões de anos atrás. Esse continente é o terceiro maior da Terra e possui uma das maiores diversidades culturais do planeta, com mais de 1000 línguas diferentes, isso sem contar os dialetos. É chamada de Mãe África por ter uma estreita ligação com a história, não apenas mundial, mas também do Brasil. Como herança do período escravocrata, nosso país tem, segundo o IBGE, cerca de 60% da população que se autodeclara negra, ou seja, mais da metade. Por sua vez, segundo a pesquisa do Instituto Rio 21, baseada no Censo Escolar de 2020, aponta que na rede de escolas públicas municipais cariocas, quase 45% são negros, pretos e pardos, e cerca de 22% se autodeclaram brancos. E nesse ínterim, aprender mais sobre a África, seus costumes e suas histórias é conhecer também sobre nós mesmos, sobre a base cultural que ajudou a fundamentar a população brasileira. E voltando a falar dos contos, eles são uma projeção direta de sentimentos e anseios humanos, e assim podem nos levar a ter reflexões e lições de moral. No conto A Morte Começa com uma Pessoa Só, um provérbio, por exemplo, vimos que a imprudência de alguns animais ao comerem os frutos da árvore fazendo grande barulho e algazarra, colocaram todos num grande perigo iminente. E essa reflexão se apresentou através do provérbio A Morte Começa com uma Só Pessoa. E você sabe o que é um provérbio? Um provérbio é um ditado simples de origem popular que expressa uma verdade através de uma reflexão que pode ter ritmo, rima e até humor. E provérbios são frequentemente metafóricos, ou seja, apresentam um sentido figurado em suas comparações. Um exemplo de metáfora é a frase "ele ficou uma fera", que mostra uma pessoa que ficou muito brava, não que se transformou literalmente em um monstro. Vemos provérbios em vários lugares, como por exemplo em para-choque de caminhão, pinturas urbanas ao longo das cidades e até mesmo em novelas, livros e filmes. Como exemplo, temos alguns provérbios conhecidos, como "não julgue um livro pela capa", passando a ideia que precisamos conhecer as pessoas a fundo e não apenas de uma forma superficial. "De grão em grão, a galinha enche o papo", enfatizando que aos poucos e com persistência conseguimos alcançar os nossos objetivos. Colocar a carroça na frente dos bois, que significa fazer algo de forma apressada e, consequentemente, errada. São muitos os exemplos de provérbios e ditos populares, que provavelmente daria uma aula inteira só com esse conteúdo. Muito interessante perceber que o conto apresentou não apenas uma história popular, mas também um provérbio, não é mesmo? Se liga, seja paciente e busque ter ações gentis com as pessoas. Vivemos tempos difíceis em meio a essa pandemia e muita gente está emocionalmente doente. E nesse contexto, tuas ações de gentileza podem ajudar a fazer parte da cura do coletivo. Bem, vamos chegando ao final da aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Foi muito bom estar com você. Continue estudando e se protegendo. E não deixe de acessar a sala de leitura e o Rio Educopédia no aplicativo Rio Educa em Casa. Um grande abraço, nos vemos na próxima aula. Fui!